No início da série de mensagens nós falamos sobre simplificar a fé. Ter uma fé mais simples, como de uma criança. Ter uma fé baseada nos princípios de Jesus. Jesus foi simples. E a fé que o Senhor Jesus nos pediu que vivêssemos é simples. E o tema de hoje é: simplifique o seu estilo de vida. Simplifique o seu estilo de vida. A definição mais comum para estilo de vida, eu quero ler o texto aqui antes. Eclesiastes 2:11 diz assim: contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforcei para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Esse texto de Salomão fala muito claramente aos nossos corações. A pergunta que talvez você faria para Salomão e que eu também faria: Salomão, valeu a pena o estilo de vida que você levou? Porque quando a gente lê a Bíblia e observa a história de Salomão, ele foi muito rico, ele pôde ter tudo o que ele queria ter, ele pôde fazer tudo o que ele queria fazer, ele era o rei, ele era o soberano da nação, era um homem dos mais ricos do mundo, da sua época, era extremamente sábio. E quando ele chega aqui avaliando o seu estilo de vida, ele chega à conclusão que ele percebeu que tudo que ele fez foi inútil. Você já pensou chegar no fim da sua vida e perceber que tudo que você fez foi inútil? Eu acho que é um triste final. Portanto, nessa noite eu quero compartilhar a respeito de estilo de vida. O que é estilo de vida? A definição mais comum de estilo de vida são os aspectos comportamentais expressos geralmente sobre a forma de padrões de consumo, rotinas, hábitos ou uma forma de vida adaptada ao dia a dia. É a forma pela qual uma pessoa ou um grupo de pessoas vivencia o mundo e em consequência se comporta e faz escolhas. Baseado nessa definição, que é uma definição clássica de estilo de vida, nós vamos perceber, ou seja, para simplificar a definição, se o tema é simplifique, para simplificar a definição, o estilo de vida é algo que você constrói. Você é quem vai construir o seu estilo de vida. E quem sabe você chegue no final da sua vida, dependendo do estilo de vida que você construir, você tem uma percepção diferente da percepção que Salomão teve. De chegar e pensar e olhar para trás e falar assim: nossa, eu não faria nada daquilo que eu fiz. Nada. Eu tinha prioridades que não eram as prioridades corretas. E eu cheguei no final da vida, se eu pudesse voltar, eu fazia tudo diferente. Você já imaginou? Mas eu gostaria de te ajudar. E com alguns conselhos, pelo menos 4 que eu quero passar nessa noite para você. Como você pode ter um estilo de vida simples, sem muita complicação. E quem sabe, chegar ao final da sua vida e olhar para trás e dizer: valeu a pena. Eu vivi o que eu tinha que ter vivido. Eu consegui viver, porque dependendo do estilo de vida que as pessoas adotam, nem chegar até o final da vida com sucesso eles conseguem. Muitos morrem antes, por conta do estilo de vida que escolheram ou que estão construindo. E eu quero compartilhar com você a respeito desse estilo de vida. É interessante que a palavra que Salomão usa, quando ele fala sobre a palavra, em algumas versões, eu usei a palavra inútil no texto, mas está a palavra vaidade. A palavra vaidade no hebraico, ela quer dizer vapor, fôlego, ou seja, e ele mesmo explica, né? Ele diz: vaidade é como correr atrás do vento. Por isso que a palavra que ele usa é rebel, que é a palavra vaidade no hebraico, que quer dizer sopro, quer dizer vento. É a mesma coisa que alguém correr atrás do vento. A gente não vê o vento, a gente só sente o vento, mas a gente não sabe para onde ele vai. E é mais ou menos nesse sentido. Eu quero trazer para você 4 conselhos bem simples, para te ajudar, com certeza me ajudaram a repensar no meu estilo de vida. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você, o primeiro conselho que eu quero compartilhar com você, é que você busque fazer
e ter o que agrega valor à sua vida. Em Mateus capítulo 6, versos de 19 a 21, no Sermão do Monte, Jesus nos diz o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. O que agrega valor na sua vida? Quais são as coisas essenciais que você precisa ter? São essas coisas que você deveria pensar. Quais são as coisas que você deve buscar ter? São as coisas que de fato têm valor. O que é que tem valor para você? Às vezes as pessoas confundem muito preço com valor. Preço é uma coisa, preço é o valor, o preço é a quantidade de dinheiro que você paga por uma coisa e que está calculado ali. A matéria-prima, o custo de fabricação, o percentual de venda, enfim, toda aquela planilha de custos que é feita para se gerar o preço de alguma coisa. Portanto, você pode, de repente, comprar uma camisa de um time de futebol. Eu vou usar o Santos aqui de Pelé. O valor, o preço da camisa do Santos deve gerar em torno de 200 e poucos reais, 200, quase 300 reais, que é o preço de uma camisa oficial. Isso é o preço. E qualquer pessoa que for à loja vai pagar o preço daquela camisa, porque esse é o preço que está determinado pela loja para ser vendido, já acumulando aqui o seu lucro. Mas se aquela mesma camisa, que é comprada por 290 reais, se ela tiver a assinatura do Pelé, qual é o preço? Porque o valor de uma camisa com uma assinatura do Pelé vai ser muito diferente do preço que ela custa. Portanto, o preço é uma coisa fixa, estipulada. O valor não dá para estipular. Quanto vale? Quanto alguém pagaria por uma camisa autografada? Essa é a diferença entre preço e valor. Então nós precisamos agregar para a nossa vida as coisas que de fato têm valor para nós. Deixe para a sua vida, deixe na sua casa, pense em adquirir coisas que tenham valor para você, muito mais do que o preço. Porque valor não quer dizer caro. O valor pode ter um preço pequeno, mas ter um valor enorme. E uma das coisas que a gente tem que pensar, quando pensamos em simplificar, é ver o que valor, ou qual o valor, que as coisas que nós trazemos para dentro da nossa casa, que as coisas que trazemos para a nossa vida têm. Você vai perceber que tem coisas que você busca, que não tem valor nenhum, só tem preço. Então esse é um primeiro conselho para a gente buscar um estilo de vida mais simples. Pense nisso, nem tudo o que de fato vai trazer valor tem um preço alto. Aliás, quando você vai perceber que as coisas que mais agregam valor à nossa vida quase não custam nada. Tem coisas que agregam valor à nossa vida que são de graça, mas tem muito valor. Não depende do preço. E a gente tem que lutar contra essa indução que a própria sociedade consumista que a gente vive nos induz a buscar coisas para a nossa vida. E pagamos altos preços às vezes por coisas que nós mesmos não damos valor nenhum. Você já chegou a comprar uma coisa que nunca você usou? Por quê? Porque você adquiriu algo que tinha um preço, mas não tinha um valor. Então busque ter e busque fazer coisas que tenham valor ou que tragam valor para a sua vida. Não tenha medo de se desfazer de coisas que estão na sua vida e que você percebe que estão lá só entulhando, só trazendo espaço, só ocupando espaço na sua vida, mas não agregam absolutamente nada. Jogue fora, limpe, desfaça, simplesmente rompa com tudo aquilo na sua vida que não tem valor para você. A gente tem que ter essa
sensibilidade de começar a olhar para nós, para o que fazemos, para o que pensamos, para o que temos, para o que vamos comprar, para ver se de fato aquilo é algo que vai agregar valor para nós. E você vai perceber, como eu disse, que as coisas que mais têm valor custam pouco ou não custam nada em termos de preço, mas são coisas que trazem valor para a sua vida. E quando a gente pensa em eternidade, que é o que o texto está dizendo, qual é o valor ou quais são os valores que um cristão deve ter ou trazer para a sua vida? Tudo aquilo que ele possa levar para a eternidade, porque a nossa prioridade é viver a vida com Jesus na eternidade. Então nada do que nós temos nessa terra, ou de que fazemos nessa terra, vai nos dar este benefício. Por isso que Jesus falou: olha, não adianta você ficar acumulando coisas aqui na terra, porque as coisas da terra, elas não têm valor eterno. Jesus fala: busque coisas, acumular tesouros no céu. E para acumular tesouros no céu, nós temos que fazer coisas que nos remetam à eternidade, à espiritualidade. E aí não tem nada a ver com coisas materiais. Acumular valor no céu tem a ver com tudo aquilo que a gente faz para o reino, o investimento que a gente faz para o reino. Este investimento não é só financeiro. Este investimento é o serviço que a gente dá, é o compromisso que a gente tem. Essas coisas têm valor eterno, porque quando nós passarmos dessa vida para a eternidade, nós não vamos levar nada daqui. E é isso que Jesus está querendo dizer nesse texto. Então busque o que traz valor à sua vida. O segundo conselho que eu quero deixar para você nessa noite é que para você não ter medo de dizer não. Tem um texto de Mateus capítulo 5, verso 37, que Jesus diz assim: seja porém o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é procedência maligna. O que ele quer dizer com isso? Que o seu sim de fato seja sim, e que o seu não de fato seja não. Quando você sabe o que realmente você quer, quando você sabe o que realmente traz valor para a sua vida, é mais fácil dizer não. Quando a gente não pensa nisso, quando a gente não pensa aqui no tópico anterior, talvez você nunca vai buscar coisas que de fato te tragam valor. Mas quando você começa a pensar quais são as coisas que de fato eu vou valorizar e que tem valor eterno na minha vida, e quais são as coisas materiais que realmente agregam valor para mim, você vai perceber que você tem que dizer não para muita coisa. Então, quando você sabe o que de fato traz valor, vai ficar muito mais fácil você dizer não para algumas coisas. E dizer não é algo que nós precisamos treinar. Nós precisamos de ajuda muitas vezes para saber dizer não. Às vezes você quer agradar todo mundo, às vezes a pessoa pede, você fica sem graça, você vai fazer alguma coisa que você não gostaria de fazer, mas você faz para agradar, você faz por amizade, ou você faz para não perder a amizade, ou você faz porque alguém te pediu alguma coisa, você tem uma segunda intenção, você está pensando numa promoção, o chefe pede, você fala sim, mas você vai perceber que não vai valer de nada. Então, quando você sabe o que tem valor, você vai aprender a dizer não. Não tenha medo de dizer não para aquilo que não serve. Você tem que dizer sim para o que de fato agrega, e não para aquilo que você pode descartar. Saiba dizer sim para o que agrega valores à sua vida, e não para o que vai lhe tirar dos seus verdadeiros propósitos de vida e espirituais. Diga um enorme não. E aí, treine isso na sua casa, viu? Chega para o espelho e começa a dizer não, não, não. Diga não.
para aquilo que você sabe que não vai trazer valor. Então simplifique, diga não para o que não é prioridade na sua vida. Um terceiro conselho que eu quero deixar para você nessa noite: ao se deparar com problemas e situações adversas, pense: qual é a maneira mais simples de resolver a questão? E aqui eu quero citar Provérbios capítulo 15, verso 22, porque olha só o que Salomão diz: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. O que eu quero dizer com isso? Porque às vezes você está para resolver alguma situação, você tem que resolver alguma situação, e você não consegue enxergar de uma forma muito ampla aquilo que você está vivendo. Às vezes o nosso foco ele está tão no problema, você está tão focado no problema, aquilo está te consumindo tanto, aquilo está tirando completamente a tua visão periférica. E fica mais ou menos que nem aquele cavalo andando na rua, né? Que usa aqueles antolhos nos olhos, e justamente aquilo é colocado no cavalo para ele não se assustar na visão periférica. E às vezes, se você não está conseguindo usar a sua visão periférica, você precisa de ajuda. Por isso que o texto de Salomão cabe aqui. Quando você está vivendo um problema, você não consegue resolver da forma mais simples, busque conselho de pessoas espirituais, de pessoas maduras, de pessoas que você sabe que têm experiência de vida. Essas pessoas nos ajudam. De repente fala assim: você já pensou dessa outra forma? Você pensou que isso pode ser resolvido de outro jeito? Essas pessoas às vezes nos ajudam a abrir os nossos olhos quando nós não estamos conseguindo abrir. E às vezes a situação para um problema tão grande está numa resposta simples, que nós não estamos conseguindo enxergar. E é duro quando a gente passa pelo problema, toma a decisão errada, olha para trás e fala: puxa, se eu tivesse feito desse jeito, seria muito mais simples de resolver. Então não se antecipe, busque fazer, busque agir de forma mais simples na solução dos seus problemas. Se você não conseguir, se você não consegue ver uma forma mais simples de resolver aquilo, vá buscar conselhos, porque talvez algumas outras pessoas possam ajudar a tirar os antolhos que podem estar na sua visão periférica e te ajudar a resolver os seus problemas de uma forma mais simples. É uma forma de simplificar a vida, porque esse é o nosso tema, o nosso estilo de vida. Então busque a solução mais simples para os seus problemas. O quarto e último detalhe aqui e conselho é este: valorize as pequenas coisas e os pequenos momentos, porque Deus também valoriza. Em Mateus capítulo 25, verso 23, Jesus diz assim: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Perceba, o nosso teste para Deus não é no amplo, nas grandes coisas, não são nos grandes feitos. Ele espera a nossa fidelidade nas pequenas coisas. E é isso que ele diz aqui: se você for fiel nas pequenas coisas, eu vou te colocar sobre muitas coisas, porque quem sabe ser fiel em pequenas coisas, com certeza também será fiel nas grandes. Mas quem só vive nas grandes coisas, pode ser que não seja fiel nas pequenas coisas e deixe as pequenas coisas passarem da sua vida. Eu estava um dia conversando com uma jovem, atendendo essa jovem na verdade, e ela compartilhou comigo uma insatisfação que ela teve com seus amigos naquela semana. Ela disse assim para mim que
Os jovens estavam todos reunidos e eles começaram a conversar, os amigos começaram a conversar, olhando um para a cara do outro assim: como eu vejo você no futuro? Aí falaram, um falou para o outro: olha, você eu vejo como CEO de uma grande empresa, porque você tem essa e aquela característica. Você, diz para o outro, eu vejo como um grande empreendedor. Você, diz para o outro, eu vejo como um profissional de sucesso. E quando olhou para ela, diz assim: você, eu vejo você como uma mulher morando numa fazenda, cuidando dos filhos e dos animais. Aquilo deixou ela extremamente chateada. Extremamente chateada. E ela veio compartilhar isso, dizendo assim: puxa, eu fiquei tão chateada com isso, porque as pessoas me viram dessa forma. Aí eu disse para ela assim: retome essa conversa e pergunte para eles: para que você quer ser um CEO? Para que você quer ser um grande empreendedor? Para que você quer ser um profissional de sucesso? Aí disseram assim: porque eu quero juntar muito dinheiro para comprar uma fazenda e passar o resto da minha vida na fazenda. Aí eu disse para ela: você entendeu a mensagem? Você percebe como às vezes as pessoas estão buscando coisas tão grandes para depois, no final da vida, quando não tem mais saúde para nada e não tem quase tempo, e desfrutar. Eu falei: tomara que você seja a mulher que viva na fazenda, cuidando dos filhos e das galinhas, mas viva uma vida que você se sente feliz, que você se sente satisfeita, realizada. São pessoas que têm mais saúde, são pessoas que vivem mais, pessoas que têm menos estresse. Já pensou nisso? Às vezes nós queremos fazer tantas coisas para depois a gente pensar assim: quando eu chegar no final da vida, eu vou querer desfrutar, então eu vou trabalhar, vou me encher de coisa, vou fazer um monte de coisa para no final da vida eu poder comprar uma fazenda. Por que você já não tenta então viver uma vida mais simples, enquanto você tem saúde? Percebe como às vezes as pequenas coisas, os pequenos momentos valem muito mais? Então, a dica é essa: simplifique, valorize as pequenas coisas e as coisas que trazem felicidade para você hoje. Lembre-se do que eu disse: quem constrói o estilo de vida é você. E eu me reporto mais uma vez a Jesus, que tinha um estilo de vida simples, mas ele, com seu estilo de vida simples, mudou a sorte da humanidade. A humanidade passou a se referir antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus mudou a história, porque ele era uma pessoa simples e que tinha valores. E ele vivia pelos valores que ele tinha. Se você não aprendeu nada com Jesus, aprenda isso com ele. Porque ele não teve nada nessa vida, mas ele fez tudo o que ele deveria fazer. Tudo que era importante, ele já fez. O Zé Paulo, quando ministrava o louvor, ele disse isso aqui: o que Jesus fez é mais importante do que ele pode fazer hoje. E Jesus era simples. Simplifique o seu estilo de vida, que você vai viver mais.